Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bulcão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente recebe a Lindiene e a Mayara para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do próprio hospital público, né? Deixar as duas se apresentarem. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Mayara, sou médica veterinária, eu sou diretora técnica do Serviço Veterinário Público desde o início, basicamente. Então já tem 4 anos e 3 meses que eu estou lá no hospital. A gente chama hospital, mas é serviço, é uma clínica, tá? Sou médica veterinária, tenho 10 anos de formada. Já atuei como médico veterinária cirurgiã, fiz residência na UNB. Hoje, acabo que eu fico mais nos bastidores, né? Então, eu gosto mais de trabalhar nessa parte de saúde pública, administração e gestão. E acho que é isso. Eu sou Lindiene, sou coordenadora. Também estou desde o início junto com a Mayara. A gente entrou no HVEP desde o primeiro dia. A gente começou no atendimento. Hoje a gente também está nos bastidores, mas também acaba acompanhando toda a equipe no atendimento, acompanhando o público do HVEP. Faz 5 anos que eu estou formada também, né? Trabalho como dermatologista também, auxiliando os veterinários no HVEP e os residentes. E é isso. E como é que foi o início lá, né? Já que vocês estão as duas desde o começo, né? Como é que foi o início lá? Foi conturbado. Eu acho que faltava um pouco nessa questão de propagar o motivo pelo qual, né, o serviço ele foi realizado. Eu acho que houve uma certa repercussão negativa entre os próprios médicos veterinários, né, até por conta dessa questão de será que isso vai causar um certo baque, um certo desconforto para as clínicas particulares. Então, eu acho que isso foi realmente uma condição que aconteceu mesmo no início. Foi conturbado no sentido de, no início, não ter tudo, né, que a gente tem hoje. Hoje a gente tem exames complementares de imagem, exames de sangue, no início a gente não tinha. Então, eu acho que no início a gente teve essa repercussão de falar, poxa, mas vocês são um hospital, mas como é que funciona aqui? A gente também não tinha uma quantidade de atendimento que a gente acabava fazendo, então tinha dias que a gente saía de lá meia-noite, 2 horas da manhã. Até que a gente foi conseguindo colocar as coisas, a casa em ordem, acho que demorou um pouco. Até também o pessoal entender, até o público mesmo entender a necessidade, a real ideia do hospital demorou um pouquinho. Mas eu acho que hoje já está bem tranquilo, acho que o pessoal já conseguiu entender. Hoje a gente vê uma repercussão positiva, né, dos médicos veterinários. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que realmente não tem esse impacto com o particular, desde que a gente realmente atenda as pessoas que é o público mesmo, tá? Então, assim, o hospital ele veio para a gente tentar democratizar o acesso ao veterinário. E a gente tem realmente o objetivo de atingir a classe que realmente não tem condições de ir ao veterinário, de pagar pelo acesso ao veterinário. E a gente sabe, né, que é algo que é aberto ao público. A gente sabe que vão ter pessoas que têm condições que vão acabar nos procurando, mas a gente sabe que o público maior, em sua grande maioria, realmente são pessoas que não tem condições nenhuma de levar o animalzinho no médico veterinário. No início, eu até comentei com a Lindiene que a gente ficava como veterinária no atendimento, né? Depois que eu fui para ser diretora, a gente continuou como médica veterinária atendendo, e durante muito tempo ela foi a nossa melhor veterinária do atendimento, que lá é muitos animais. E acabava que no início infelizmente, a gente se deparava com situações que não tinha muito que a gente podia fazer, né? Então, a gente atendia muito no início situações que a gente chorava, assim, que o tutor nunca levou. Assustador. Muito assustador. Acho que no início a gente fez bastante eutanásia. Isso é até triste de falar, mas assim, a gente fazia eutanásia, não porque a gente queria fazer eutanásia, é porque realmente a condição do animal era pra gente fazer eutanásia. E depois, hoje, já se mudou isso. Hoje a gente vê animais que estão indo lá para fazer, às vezes, uma consulta de check-up, controle profilático de algumas outras
algumas outras doenças. Então, a gente já vê isso já mudando na própria população mesmo, né? Então, eu acho que no início a gente pegou uma barra bem pesada, do tipo, nunca fui ao veterinário, meu animal tá aqui, ó, vai na corda, assim, não tem nem coleira, não tinha nada. Então, assim, a gente pegou muito isso no início e hoje a gente já consegue fazer essas consultas mais simples, né? Que no início a gente não tinha, a gente só tinha as Eu acho condições que bem no ruins. início a gente acabou tendo que educar o tutor. É. Eu acho que isso foi uma evolução que a gente conseguiu observar com o tempo. No início, o tutor não sabia a importância de uma vacina, não sabia a importância de uma castração. A gente pegava tipo, um público bem humilde, a ponto de não saber o que era o certo e o que era o errado. Isso acaba assustando a gente, porque quando a gente trabalha no privado, a gente não percebe isso. A gente tem uma noção que existe, sim, pessoas que não têm conhecimento, mas quando a gente começou a trabalhar no público, a gente percebeu que realmente isso é uma realidade que o DF tem até hoje. Hoje a gente conseguiu educar bastante o público e a gente acompanha esses animais até hoje. Mas no início era um pouco assustador, assim, a gente percebeu que realmente havia essa necessidade de educar o tutor. Coisa que eu acho que na clínica privada é bem difícil de se encontrar. Mas no início foi bem assustador. Eu acho que qualquer um que entrou no início ficou um pouco assustado com a situação. Não é qualquer veterinário porque você acaba tendo que mudar um pouco da mentalidade do... E acredito eu que no início a questão da visão de ser um serviço público, você acaba, apesar de se ter um público-alvo, que é aquela galera que realmente não tem condição, você acaba atraindo muita gente. Muita gente. Sim. Né? E como é que vocês veem essa evolução de lá para cá? Vocês disseram que hoje em dia vocês atendem lá, não só a clínica geral, mas como vocês estão agora começando já com algumas especialidades. A gente vai começar de fato a ter especialistas quando a gente inaugurar o próximo prédio, que é o anexo mesmo, que fica bem ao lado do nosso atual prédio. A gente hoje basicamente só tem como especialista a ortopedia. Daqui, a expectativa é que na segunda quinzena de setembro a gente já comece a operacionalizar o segundo prédio. A gente vai ter dermatologista, a gente vai ter oncologista, oftalmologista e cardiologista. Então vão ser as próximas especialidades que a gente vai ter. Legal. Óbvio, né? A gente não vai conseguir atender a demanda. Com certeza a gente ainda vamos ter que encaminhar bastante. Eu acho que houve realmente uma mudança no público de uma forma, eu acho que didática mesmo, assim. A gente tinha tutores que é bem humilde mesmo, né? A gente vê gente que achava que animal não sentia dor, animal não tinha sangue. E aí teve vez que o tutor, tadinho, ele era super humilde, a gente pegou o celular para enxergar a lesão, acho que foi até você, né? Ele falou que ele achava que a gente estava fazendo raio-x do membro do animal. Então, assim, a gente pega isso para uma pessoa realmente bem leiga, para essas pessoas que, independente se elas sabem ou não, hoje a gente sabe que essa pessoa volta e ela já sabe, ela já consegue entender que o animalzinho dela sente dor, que o animalzinho dela tem a necessidade de tomar medicação. A gente se depara muito ainda hoje com pessoas que eles não têm condições de comprar medicação, né? Então, assim, a gente faz tudo que é dentro do nosso alcance, né? Faz a consulta, exames de sangue, faz a medicação injetável quando tem a necessidade, mas quando tem que fazer a prescrição, a gente prescreve, o animal tem que comprar e administrar no animalzinho. Só que muitas vezes a gente vê gente que não tem condições, e aí a gente se depara com algum pós-operatório que as pessoas às vezes têm vergonha. A gente chega num pós-operatório para tirada de pontos, para um retorno, a gente fala, e aí, conseguiu fazer a medicação? Eu falo, doutor, eu só consegui comprar dipirona porque eu tinha R$10. Aí você fica assim, tipo, meu Deus, você começa acaba que você tem que mudar também um pouco o seu psicológico. Você tem que prescrever coisas que realmente são acessíveis. Às vezes você vai optar por um tramadol ou uma dipirona. O doutor não tem condições de comprar um tramadol. Aí você fala, olha, eu vou te prescrever a dipirona, tenta vir aqui algumas vezes pra gente aplicar essa medicação. Então eu acho que isso mudou e se continua tendo, a gente continua tendo muitas pessoas que têm condições, isso daí é fato. Mas a gente também tenta fazer com que
realmente a gente consiga atingir o público que não tem condições, né? Isso não tem uma triagem, a gente não tem uma triagem social. Não tem também como você virar e falar, não vou atender. Não tem como, exatamente. Mas acaba que isso limita um pouco. A pessoa que tem condições, ela vai no segundo, depois ela vê que tem como fazer no particular. Imediatamente, acaba que ela procura. Então, eu acho que isso daí acaba Acaba filtrando também um pouco, né, o público. Sim, sem contar que a gente pega muito morador de rua, a gente atende muito morador de rua. E acaba que quem realmente tem condição não quer ficar lá no meio dos moradores de rua. Né? Então a gente percebe que isso acaba filtrando também. Eles começam o dia todo lá. Eles começam a reclamar dos moradores, porque o morador de rua não tem só um cachorro, ele tem pelo menos 10, e aí os cachorros dos moradores de rua ficam lá soltos. E acaba que isso acaba filtrando também. Isso a gente percebeu na rotina. E o público vai. Lá vocês são um serviço público de veterinária. Isso. Né? Não tem o funcionamento ainda 24 horas. Né? Mas a intenção é que isso seja alcançado. Tudo que a gente pensa que é, de certa forma, ofertado para o público com verba pública, a gente tem que pensar que tudo isso tem um custo, né? Então, a gente começou com o hospital fazendo 30 atendimentos. Na verdade, eram 15 atendimentos que contemplavam no plano de trabalho. Acho que é interessante a gente falar isso, que o hospital, ele é um chamamento público, né? Então, hoje a gente tem uma parceria, não é PPP, né, que é aquela parte público-privada, não é um chamamento público, é pelo MIROSC, tá, que é o Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, então é um pouco diferente. Então a gente tem um plano de trabalho. Eu gosto de falar desse plano de trabalho porque é como se fosse um contrato firmado, né, entre ambas as partes, entre o IBRAM, que é o... Na verdade, seriam as diretrizes para vocês trabalharem. Exatamente, são as diretrizes. E aí, assim, nós temos um valor X que nos é repassado, eu falo como OSC, né? Que é repassado para a OSC, que no caso é Ampli-Vepa São Paulo. E dentre essa verba, a gente tem uma tabela de quantas consultas a gente consegue realizar, quantos procedimentos cirúrgicos, administração de medicamento, e assim sucessivamente. E desde o início a gente sempre ofertava muito mais do que o plano de trabalho contempla, né? Então a gente sempre fez muito a mais, porque a gente fica com dó de falar para o tutor não tem mais vaga. Como muitos realmente foram lá e infelizmente tiveram que retornar no dia seguinte. Então, é exatamente isso. Então, assim, é um serviço público. Hoje a gente já está com 100 atendimentos por dia. Então, a gente teve um crescimento exponencial nesses últimos anos, né? Então, só tem um pouco mais de 4 anos que o serviço, eu ainda continuo falando hospital, que o serviço foi inaugurado. Né? Quando a gente fala assim, em 4 anos, parece muito. Mas, na verdade, é um serviço que ainda está se estruturando, né? Sim, gateando. Porque de pouco em pouco vai se aprimorando, que vocês vêm percebendo que tem deficiência ali, aqui vocês vão ajustando isso, né? Exato. E assim, não é só perceber que isso acontece, né? Então, suponhamos, o hospital lá, o serviço ele não faz castração eletiva, né? Então, o animalzinho vai lá só para fazer castração, com o intuito mesmo de não ter reprodução. Lá a gente não faz, e o pessoal não entende isso. E o pessoal não entende, fala assim, gente, a gente não consegue atender os procedimentos emergenciais que a gente realmente, terapêutico mesmo, que a gente precisa fazer, imagine os eletivos, né? Então, assim, hoje a gente já consegue atender uma quantidade maior de pessoas. O hospital que a gente vai inaugurar, o anexo, ele vai ter internação 24 horas, mas o serviço não vai ser 24 horas, né? Até pra gente poder ter um serviço 24 horas é muito caro. É muito caro. Então, eu acho que eu sempre digo pro pessoal que vai lá, acaba que de alguma forma quer reclamar. Eu falo, gente, isso aqui é um bônus. Isso aqui é um bônus que a gente tem. A gente não tem cobertura legal igual a gente tem com o Sistema Único de Saúde para a área de humano mesmo, né? Que tem um serviço integrado na saúde gratuito para universal. A gente não tem isso na saúde animal. Então, eu sempre falo, isso é um bônus, está crescendo. Quem sabe isso se torne realmente obrigatoriedade no futuro, para que a gente consiga albergar mais a quantidade maior de pessoas, a quantidade maior de animais. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Mas, infelizmente, eu acho que sempre vai ficar com algum déficit de alguma coisa, né? A gente não vai ter odonto, não vai ter acupuntura, então sempre vai ter alguma coisa pra gente tentar acrescentar, mas eu acho que hoje, basicamente, pra mim, tá muito melhor do que
no início. Não, e até como você falou, né? Pelo fato de não ser... de ser na verdade, é como se fosse um contrato de Exato. serviço. Sim, Então, vocês têm a limitação de verba sim. desse contrato. Uhum. Não tem, como por exemplo no SUS, como você citou, que você Sim. tem um repasse Não tem. constante. Então, vocês têm que Exato. trabalhar com aquela verba. Sim. Então, realmente não dá para também... A gente pensa a longo prazo, mas o nosso longo prazo são 5 anos. Né? Então, o máximo que isso a gente consegue imaginar, só se a gente tiver outro chamamento público, e aí tem que vir, óbvio, né? O executivo, o legislativo, eles têm que casar para que isso realmente aconteça. Eu acho que a gente já aumentou bastante a verba que é repassada pro serviço, né? Mas eu acho que tudo é uma Até porque questão... conforme vocês vão aumentando a oferta de Aham. serviço, Aumenta a verba. é mais... É muito caro. é mais coerente também que se aumente Sim. a verba ofertada, porque antigamente era, falando assim a grosso modo, era basicamente clínica, Sim. né? Clínica médica, agora vocês estão ampliando para as especialidades. Uhum. Exatamente. Né? Muito provavelmente daqui a alguns anos isso seja um serviço que tenha Continuidade. bastante assim. especialista, internação, consiga se fazer funcionar 24 horas, mas isso tudo é a passos lentos, né? A passos Porque- lentos, e eu acho que E também... eu acho que a gente cresceu muito rápido. Eu acho também. Não, sim, Eu mas é acho. diferente. Quando é uma clínica particular, eu quero montar 24 horas, tá aqui, eu tenho essa grana, vou investir. Sim. E no caso de vocês, Consegue depende perceber muito, no dia a né? dia, assim, quando a gente começou a entrar, quando iniciou a HVEP, que era para atender 15, a gente atendia 50. E aí quando foi para atender 50, a gente já começou a 70. A gente começou a atender uma quantidade porque a gente não conseguia dizer não ao tutor. E a gente começou a ter que limitar porque não dava o repasse realmente. O que a gente tinha disponível não dava para a gente abraçar todo mundo. Hoje eu acho que a gente consegue atender um público sem dizer não. Tipo, existe poucas pessoas que a gente diz que não pode atender, que a gente pede para retornar no outro dia. Então a gente consegue perceber isso. Melhorou a ponto da gente não precisar mandar o tutor ir para casa numa emergência. Uhum. Então eu acho que o crescimento vem com isso também. E eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Também, o número de atendimentos também que vocês conseguem fazer durante o dia depende muito também do recurso humano. Sim. Não tem como Não tem. você botar para atender 100 por dia se vocês não têm condição física de se atender esses 100. Né? Estrutural. Porque acaba que sobrecarrega E emocional todo também. mundo, né? E é porque, assim, igual eu falei, não é qualquer veterinário que consegue. Tem gente que vai lá, assusta, fica... Eu particularmente, quando eu fui fazer o teste, eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir. É animal saindo, assim, brotando do chão, você falava, meu Deus do céu, não para de chegar. E você tem que ser um veterinário... literalmente SUS, né? Você tem 15 minutos para fazer o atendimento, você tem 15 minutos para fazer uma anamnese, mas tem mais 10 animais lá fora te esperando. E fora também, que até pelo público, como vocês falaram, né? É um público que não tinha a menor noção de que o animal sente dor. Tipo, Não sei. até pra você explicar para aquele tutor o que já Sim. demanda Já tempo. demanda tempo. E a forma como você fala, né? A gente vem do particular, você fala de um jeito, você vai abordar no público, o tutor vai falar, não tô entendendo nada. Ou muitas vezes eles falam, tá bom, doutor. Só que Ele eles entendeu saem e não entendeu nada. No retorno você fala, e aí, fez? Não. A doutora não falou que era pra fazer? Até isso. Aí A gente até teve que isso. se adaptar, conversar. Às vezes a gente atendia um público que falava bem gíria, alguma coisa, a gente ficava meio perdida. Como explicar termos, e aí a gente acaba tendo que começar a conversar no mesmo nível que eles. Não tem como. Porque essa comunicação é o mais complicado, né? É o mais complicado. Porque daí ele chega no retorno, às vezes ele acaba culpando você. Fala, mas não deu nada, meu animal não melhorou. Mas o senhor fez medicação? Não. Não sei o que eles achavam, que levando lá o animal, né, iria melhorar. Eu acho que sozinho. exatamente como você fala, como tem essa ideia de que ele não sentia dor, não sentia Sim. nada, você fez ali, aplicou a medicação, não sei o que, beleza, em casa não precisa fazer mais nada. Exatamente. Sem contar que teve alguns casos, teve uma tutora que o animal tinha um prolapso retal, que a gente tinha prescrito alimento mais pastoso, né? E toda vez o animal voltava. Aí eu já estava assim, sem paciência. Minha senhora, pelo amor de Deus, me explica aqui, por que a senhora não faz ela do touro? Eu tava com vergonha, mas eu tinha um ovo, eu dividi para nós dois. Aí como é que dá bronca numa pessoa assim? Não tem É como. complicado. É um nível assim, que a gente atendia. Hoje a gente percebe que o nível mudou. Não quer dizer que o público mudou, mas o nível de conhecimento deles e
pelo fato da gente educar o tutor o que é o certo e o errado, eu acho que isso deu uma melhorada no atendimento, até mesmo para ele procurar uma clínica privada. Né? Hoje em dia a gente percebe que o mesmo tutor que vem tentar uma consulta por não ter dinheiro, ele já tem uma condição e ele tem um conhecimento de que o animal precisa de uma clínica privada, de procurar um veterinário quando a gente não está disponível. É porque a gente sabe da nossa condição física, da nossa condição estrutural mesmo. Então, se a gente tem um animal que, se no particular, ele vai ser muito melhor assistido, a gente, sem sombra de dúvida, a gente fala, olha, o senhor tem condições de levar o seu animalzinho para o particular? Ele fala, tenho. Olha, porque aqui para ele no hospital não vai ser o melhor. A gente fala abertamente mesmo, né? Quando a gente não tem algum tipo de equipamento, ou quando a gente sabe que o animal ele precisa de um intensivismo depois de um procedimento cirúrgico. Então a gente fala isso super abertamente, fala assim, olha, tem como a gente fazer? A gente faz. Só que talvez não vai ser o melhor para o seu animal, então o melhor para ele é ir para uma clínica particular. E hoje a gente não vê essa relutância de, não tenho condições, eles vão mesmo. A gente pega bastante clínica que fala, não, veio do público, veio fazer exame pré-operatório para operar no público. Então, a gente tem essa noção. Hoje a gente já consegue casar bem, né, o particular com o público, porque a gente sabe das nossas condições e a gente sabe também que muitas vezes a gente não vai ter condições de fazer tudo que uma clínica particular conseguiria, né, até porque envolve dinheiro, né, envolve verba, envolve tudo isso que a gente já citou. Então, alguns exames complementares a gente sempre vai precisar do particular. Assim como eu também acho que no SUS a gente precisa muito, né? Mesmo que tenha a oferta, a gente sabe que às vezes um ultrassom pra gente vai demorar 4, 5 anos. Então, a pessoa vai acabar fazendo no particular. Então, isso acontece com o público lá, com o serviço veterinário. Acaba que ficou meio que, para alguns no início, a ideia de que é um serviço público. Então, vamos lá, porque não vamos precisar pagar. Exatamente. E a gente sabe que tem essas limitações. Sim. De verba, não dá para fazer tudo. Não dá. E eu acho que ele não veio também com esse objetivo. Né? O serviço ele não veio com o objetivo do governo abraçar todos os custos que o animal tem que ter. O tutor também tem que ter consciência de que ter um animal gera custos. Né? Sim. Então ele veio exatamente para também tentar mostrar e educar mesmo a gente que é brasileiro. E democratizar também um pouco esse atendimento, né? E de levar conhecimento, porque eu acho que o brasileiro, ele tinha ainda, eu acho que isso melhorou muito com o passar dos anos, mas ele tinha ainda a gente criava o animal preso na corrente, né? Ficava no quintal para o ladrão não entrar em casa. Hoje a gente já vê o animal como membro da família, mas eu acho que ainda assim nas regiões mais carentes, a gente ainda tem isso como a verdade. Que o animal ele vai comer o resto do que o humano come, ele ainda vai ficar na corrente. E às vezes a gente vê que um certo tipo de padrão, né, um certo classe social mudou, mas a gente esquece que outras ainda estão lá atrás, que não sabe que o animal precisa vacinar. Então eu acho que a veterinária ela foi melhorando, ela foi evoluindo, em contrapartida a classe que tem menos condições de acesso à saúde, ela não cresceu proporcional. Então, exatamente por isso que eu acho que veio a casar exatamente esse acesso ao veterinário para essas classes mesmo. E aí, como a gente está falando, né, serve também para democratizar um pouco isso, Sim. né? Porque você amplia a possibilidade de atendimento. Sim. Né? Você não fica restrito só a... O nicho que tem verba, né? Que tem dinheiro. Né? E aí vocês ficam ali no Vale do Cortado, né? Fica em Taguatinga, ali na região ali, do lado do SESI de Taguatinga Norte. Sei onde é que é. Já trabalhei ali em Taguatinga. E lá vocês fazem atualmente, estavam falando quantos atendimentos por dia? São 100. 100 atendimentos por dia. Novas, isso. Fora os retornos. Você vê que agora está podendo marcar pela internet também? O agendamento na internet, ele é basicamente só para a primeira consulta. Os demais, precisa coletar sangue, precisa fazer algum exame complementar, a gente agenda na própria unidade. Mas aí a gente veio com essa ideia, foi um pouco antes da pandemia. Né? A gente tinha eu sempre falei, vamos tentar fazer um agendamento online, porque a gente via que a fila lá era absurda sempre no início, né? Tinham muitas pessoas e as pessoas acabavam tendo que madrugar lá para conseguir a vaga.
E aí, óbvio, né? Isso daí é uma triagem social, que já começa aí. Então, não era todo mundo que tinha essa condição. Muita gente vendia vaga, tinha todo esse problema que tem em órgão público, né? Como diz outro, por ruim do Brasil é brasileiro. O brasileiro, ele sempre vê uma oportunidade. Sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. Então, acabou que a gente falou assim, eu acho que a pandemia, ela veio, né, nesse sentido, pra gente conseguir mostrar que a gente consegue, muitas pessoas, mesmo as mais carentes, hoje em dia tem um celular. Né? Então, tudo virou pro modo online com a pandemia, e eu falei, olha, eu acho que esse é o melhor momento pra gente tentar fazer com que o agendamento online dê certo. Então, foi um projeto piloto, a gente disponibilizou metade das vagas, né, pro atendimento online, e aí eu falei, olha, o que a gente não pode é fazer um agendamento extenso, porque as pessoas esquecem, as pessoas deixam o animal ficar ruim, né, então assim, se eu agendava daqui 2 meses... Acaba também que a gente ainda tem muita mentalidade de que a gente vai fazer milagre. Sim. Agora já chega lá nas últimas. E é o que mais acontece. A gente sempre explica para o tutor que o animal que faz o agendamento online não é um animal de emergência. O hospital está lá para atender emergências. O serviço é basicamente para atendimento de emergência e urgência. Sim. O tutor ele não tem que esperar fazer o agendamento. Às vezes a gente atende o telefone e fala, meu cachorro está morrendo aqui, eu não estou conseguindo agendar. Tá, mas você pode vir fazer o atendimento presencial. Você não precisa esperar a agenda online, está disponível. Você tem que trazer o seu animal. Isso no início foi um pouco complicado, mas hoje a gente consegue perceber que ele já tem essa noção do que é uma emergência ou não. Aí a gente consegue ter essa divisão de atendimento tranquilamente no agendamento. E aí a gente fez esse projeto piloto, aí eu falei, vamos fazer uma agenda para poucos dias, 4 dias de agenda, né? Então, depois de 4 dias, o tutor já não consegue mais agendar. Até para a gente evitar com que o tutor falte, com que o tutor espere que o animal realmente fique horrível para poder levar. Então, a gente fez isso. E otimiza também um pouco o serviço, né? Otimizou muito mesmo, assim. Reduziu 50%. Reduziu as nossas reclamações, porque, assim, a gente lida com o público, né? Então, tem tutor que vai lá e porque quer que ser atendido e ameaça a gente, né? Quantas vezes a gente foi ameaçado lá, já teve gente que fez barraco. Então, acabou que isso também melhorou um pouco. Então, isso foi bom. Isso foi bom mesmo. E então são 100 atendimentos por dia. Sim. Como eu falei aqui, né? Basicamente, assim, a ideia inicial foi para atendimento de emergência e urgência, correto? O atendimento de urgência e emergência mais os presenciais. E o agendamento online ficou para esses que podem, de certa forma, aguardar para ser atendido. Hoje também a gente tem um pet móvel, que é o consultório móvel, né? Que também facilita. Isso é recente. Isso é bem recente. Tem uns 4, 5 meses. Eu cheguei a ver na internet. Porque antes era o castramóvel, né? O trailer, ele era o castramóvel e aí eles mudaram. Então foi esse trailer castramóvel que foi adaptado. Isso, adaptado. Aí a gente transformou ele para serviço móvel HVEP. Então a ideia é que ele fique em regiões administrativas por 3 meses, atendendo aquela demanda que muitas vezes, né, o tutor às vezes não consegue levar até Taguatinga. Isso também ajuda também um pouco a reduzir um pouco o fluxo de vocês lá, né? Reduz. Não digo que bastante, mas reduz. E eu acho que o que mais importante, o serviço móvel ele levou informação. Então, às vezes o tutor não está querendo fazer uma consulta, mas ele quer uma informação. Então, eu acho que levar informação para as comunidades diferentes de Taguatinga, né? Mesmo que muitas pessoas de regiões administrativas vão até o serviço, mas o Pet Móvel ele veio exatamente para tentar fazer com que isso acontecesse de uma forma um pouco mais centrada para aquela população, né? Então, a gente já foi para Samambaia, no Parque Três Meninas, e hoje a gente está lá no Riacho Fundo 1. E a gente já vê uma diferença no público, né? Até nas doenças dessas regiões administrativas. Então, procura, eu acho que isso é bem legal. Que quando a gente estava na Samambaia, a gente tinha uma procura bem maior. Tem. Do Riacho público, não tanto. E no Riacho Fundo nem tanto. Tipo, na Samambaia, o veterinário falava, Lindy, a gente passou da quantidade do atendimento. E no Riacho Fundo ela fala, Lindy, hoje não veio ninguém. Tipo, assim, veio 5 pessoas. Eu acho também que a questão do pet móvel ajuda um pouco a você, porque ele não tem... Ele tem uma estrutura que dê para atender uma emergência, uma urgência. Não, ele é só então ele acaba que ele é um serviço clínico móvel. Sim, exato.
né? E faz com que também as emergências e urgências sejam encaminhadas para o serviço Sim. público, Uhum. lá no HVEP. Sim. E aí, com isso, como eu falei, reduz um pouco o fluxo de atendimento mais básicos, de baixa né? complexidade. E aí consegue se trabalhar com a ideia inicial, você Uhum. trabalhar com urgência e emergência. Exato. Então, acho que isso realmente veio a calhar. Eu gostei bastante. Estamos otimistas quanto ao serviço móvel. Né? E ele fica 3 meses em cada 3 dessas meses, regiões, isso. em um local fixo. A gente, como a parceria do chamamento público é com o Instituto Brasília Ambiental, a ideia é que a gente fique nos parques que são gerenciados pelo IBRAM. E parques que, de certa forma, têm condições de ter o trailer lá, né? Então tem uma questão de hidráulica, tem uma questão de energia. Então, por enquanto, a gente conseguiu no Parque Três Meninas, que foi o primeiro, que tinha realmente uma estrutura legal lá. E agora no Riacho Fundo 1. Aí a gente precisa, né? Tem toda uma comissão de gestão que faz o gerenciamento do hospital junto, né? Do Instituto Brasília Ambiental, e eles fazem uma reunião, eles fazem reunião com a gente, né, como se fosse um casamento, tudo é acordado entre ambas as partes, e a gente define o próximo local que a gente vai colocar o serviço móvel, mas que esteja coberto pelo IBRAM, né, em algum parque ou alguma região administrativa aqui. Vocês ficam meio que atrelados a essa disponibilidade do local onde possa ter uma estrutura. Sim, até e não é decidido assim, vou para lá. Não. É assim, tudo um planejamento. Tudo planejado. Nos lugares que a gente não tem, né, que o IBRAM não tem um parque ou algum lugar, a gente pode, né, o IBRAM pode falar diretamente com a região administrativa, né, de pegar algum lugar que seja viável para a gente fazer isso. Mas por enquanto, né, não precisou. Mas se precisar, eu acredito que isso também não seja um empecilho para fazer. E aí ele fica estacionado lá durante esses 3 meses. Fica estacionado, e aí a gente tem um médico veterinário, um auxiliar veterinário, uma recepcionista e um apoio que ficam no trailer. É tipo como se fosse um consultório móvel. Um consultório móvel, bem com simples, toda a estrutura bem tranquilo, básica. Tudo básico, assim. Óbvio, se chegar um animal em emergência, o veterinário ele consegue fazer o primeiro socorro, mas ele já fala que não é o melhor lugar, corre pro serviço, pro HVEP ou para alguma clínica particular, mas de baixa complexidade tem conseguido atender bem. Vocês trouxeram algumas fotos, né? Sim. A gente poder começar a passar. Esse daí é a nossa doutora Clarissa fazendo ultrassom. A gente Foi tem uma das conquistas, né? Porque quando a gente entrou no HVEP não tinha nenhum exame de imagem. Então, o nosso atendimento era muito básico, até mais nos animais de emergência, a gente tinha que encaminhar a maioria. Tipo, a gente fazia o primeiro atendimento, pedia para o tutor procurar uma clínica privada. E isso era muito triste, porque a gente atendia o público que realmente não tinha condição de nada, e muito mais de pagar uma ultrassom. Então, isso foi uma das... E muitas vezes acabava que ele nem fazia, né? Não, nem voltava. Quando a gente dava o encaminhamento, a gente nem... A gente já fez cirurgias em um animal que estava muito claro, vamos supor que era uma piometra, alguma coisa assim, sem exame de imagem, porque a gente sabia que não tinha condições do tutor ir lá fazer. Então, assim, deixar o animal morrer e falar... Entre deixar o animal morrer e pedir um exame, a gente preferiu fazer com que o animal não morresse, né? Então a gente acaba que assim, o início de vocês foi muito meio que a veterinária de guerrilha, né? Exato. A clínica soberana. Vai pelo que dá pra fazer. Sim. É o que dá pra fazer. Próximo. Esse daí acho que foi doador, não? Foi, né? Doador. Lá no HVEP a gente faz pelo menos 2 a 3 transfusões por dia. Então a gente, como não tem como armazenar, a gente acaba fazendo uma lista de cães doadores, pelo menos uma vez por mês. Esses cães os tutores vão lá, deixam o nome, isso é bem legal. No início a gente tinha muita dificuldade de arrumar cães doadores. Hoje a gente tem uma parceria bem grande com os próprios tutores da comunidade, que sabem que os animais precisam, e eles acabam deixando o telefone, e aí a gente entra em contato pra... E é engraçado essas coisas, né? Porque às vezes tem um animal precisando de transfusão, chega um tutor lá do nada, oi, trouxe meu animal pra ser doador de sangue. Oh, meu Deus, foi Deus que trouxe você aqui, porque estamos precisando. Próximo. Esse daí é a nossa placa, um serviço. É atual, né? Atual placa. O HVEP ficou, né? Porque não tem como. Ficou na cabeça do pessoal, mas hoje a gente mudou mesmo, né? Foi um pedido do próprio conselho, a gente normalizou, a gente trocou para serviço,
Mas o pessoal Até porque tem continua... toda a legislação Tem, hospital, a gente precisa clínica, não sei respeitar o as que, e é isso. legislações vigentes, sim. Até porque senão acaba trazendo Uhum. complicações que são Não, e o desnecessárias. pessoal acaba achando que realmente, por ser hospital, é 24 horas. Então acaba levando isso Uhum. realmente a entender e julgar que está lá 24 horas. Então Uhum. mudou para serviço exatamente para isso não acontecer. Isso daqui é Você que tirou, né? foi eu que tirei. Essa foto é de um tutor que é um morador de rua. Assim, a gente percebe que o público, os moradores de rua, eles têm um carinho gigantesco. E isso acaba fazendo com que a gente ame muito mais, assim, atender eles. Então, assim, a gente percebe que a dedicação deles é muito grande. Uhum. Então, eles chegam Tinha um tutor que eu atendi logo no início, que ele vinha com carrinho de mão. Ele vinha, eu acho que do Gama. Ele ia do Gama ao HVEP empurrando um pastor alemão no carrinho de mão. Nossa. Então, esse é o tipo de tutor que o HVEP atende. A gente fala que esse é a cara do Esse HVEP. daí é o HVEP. Esse daí foi um doador de sangue, ó. Esse daí também é um daqueles que doam sempre, né? É isso. É um canil que tem de American Bully, que ele fez uma parceria. E sempre que a gente que ele pode disponibilizar o animal, ele sempre leva também. Legal, isso é bom. Bom que ajuda, né? Ajuda. E então vocês têm uma média de 3 transfusões por dia? Sim. 3 transfusões. É muita coisa. Porque não é. A gente fala em transfusão, como fala, tem que ir atrás do doador, tem que. Compatibilidade, porque não é. Não. Chegou, doou, transfundiu. Né? Tem todo esse trâmite. Então é realmente bem complicado, né? Tipo guerra. Só que a gente pega muito, a gente oferece para o tutor opções dele fazer a compra da bolsa de sangue, né? Então hoje os hemocentros animal, eles vão bastante lá no hospital. Então o tutor acaba que, né, paga diretamente para a empresa e a gente, né, usa a bolsa de sangue comprada, o tutor acaba pagando, mas quando não tem condições, infelizmente a gente faz com que, né, tenta ser da melhor forma, né? A gente coleta o sangue, faz tipagem, a gente não faz tipagem, a gente faz teste de compatibilidade. Teste de compatibilidade. Porque a tipagem acaba demandando mais custo, né? Como. E como a gente estava falando no começo, pelo fato de ser um serviço público, e na verdade não é, como você falou, não é uma parceria público-privada, é um contrato de serviço. Sim. Na verdade, então fica essa limitação da verba, e acaba que destinar uma verba para uma tipagem, um exame que você não vai fazer muitas destinar para uma medicação, para alguma coisa, às vezes essa medicação vai ter muito mais uso do que é pensar a tipagem. em saúde pública, né? Pensar no como um todo, não no... acaba que exatamente esse pensamento é no coletivo. No tanto de animais que você consegue atender com uma determinada verba. E aí isso acaba ficando mais... As decisões acabam sendo diferentes do que um serviço particular. Sim. E assim, eu não sei, eu não lembro a última vez que a gente teve algum tipo de problema quando a gente faz a transfusão bem assim, digamos... Né? Não, quando a gente faz a transfusão, quando a gente não tem tempo de fazer tipagem, quando o animal realmente a gente sabe que o ideal... no mundo ideal... Eu tinha um professor de técnica cirúrgica, o André Luiz Selmi, que ele dizia que a gente precisa aprender que existe a veterinária ideal e existe a veterinária real. E existe o veterinário e o hospital público. Ou seja, a veterinária... Eu acho que tá na a veterinária ideal é aquela que a gente sabe, que a gente tem na faculdade, que você quer fazer uma transfusão, então beleza, vou coletar, vou fazer compatibilidade, vou fazer tipagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente sabe que já recebe muitas vezes o tutor que já foi atendido na clínica privada que precisa de transfusão. Aí ele já chega com o paciente e o doador do lado. Muitas vezes a gente... É bem assim. E é meio complicado também, numa situação dessa, ele entender que não é qualquer animal que pode ser o doador. Nossa, a gente já levou uma tutora já levou uma cachorrinha bem pequenininha, ela vem pra... tipo, ela é gorda, ela vai doar sangue. Eu falei, minha senhora, mas não pode. Mas ela pode doar. Então, assim, a gente fala, não, tem que ter acima de 27, que tem algumas especificações, a gente entrega pra eles. Mas eles acham que o animal, por ser gordo, às vezes o animal acaba que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Muita questão de educação, né? Você tem que ensinar aquele tutor como é que é
o procedimento. É que Sim. funciona, né? Né? Porque é muito na É igual cabeça ainda do... medicina humana, né? É muito na cabeça do... não, ele tem um tamanho legal, dá pra doar. E a gente sabe que não é bem assim, Sim. né? E esse processo de educação do tutor também leva tempo, né? Leva muito. Muito. Até hoje a gente tem tutor que fala, mas eu não sabia que animal podia doar sangue, não sabia que animal fazia transfusão sanguínea. E mesmo hoje, com 4 anos de hospital, a gente ainda tem muitas coisas que a gente ainda se depara e fala, não, realmente. Mas tem uma renovação muito grande de... De tutor? É. Olha, a gente tem tutor lá que a gente até brinca, que bate ponto, né? Muitos protetores. Geralmente são os protetores ou o pessoal de ONG, né? Que a gente vê o mesmo rosto desde o início. Desde o início. A gente vai fazer até o crachá. Eu acho que assim, tem uma certa... Todo dia tem alguma coisa nova, mas eu vou dizer que uns 20% continuam os mesmos. São esses tutores que vão frequentes, né? Já criaram um certo vínculo, criaram uma certa afinidade. Então, existe bastante troca mesmo de tutor. Então, a gente vê que é bastante Como um hospital público humano, você tem uma rotatividade grande. Tem uma rotatividade, né? tem. Mas eu acho que, sim, foi muito bom também para o pessoal de ONG poder ter um atendimento mais constante, né? Isso. Exato. E, assim, às vezes o pessoal de ONG, eles não conseguiam, muitas vezes, tirar o animal e levar para o veterinário. Então, hoje, o agendamento também fez isso, para que ele tivesse essa praticidade também, né? De sair de casa e não ter a certeza que for atendido para eles é difícil. Então, o agendamento foi bom, foi benéfico para isso. Exatamente isso. A gente conseguiu levar veterinário para essas pessoas que realmente não têm condições. E mesmo assim, a gente não consegue atender. Então, mesmo assim, tem muitos protetores que ainda fazem vaquinha para conseguir pagar no particular, porque tem muitas coisas que a gente ainda realmente não consegue fazer. Mas a gente tem uns que lá que a gente até fala que vai bater ponto. Estão lá sempre. E a casuística lá de vocês é mais o quê? Sem sombra de dúvidas, viroses, que são passíveis de não ter com vacina. Então, sinomose, parvovirose. A gente tem muito hemoparasitose, né? Principalmente erliquiose. Não tem, assim, não é muito. Eu achava que a gente ia ter uma quantidade até maior, mas a gente teve muito no início leishmaniose, hoje a gente não tem tanto, né? Não. Assim, é basicamente politrauma. Baleada, esfaqueada, a gente tem alguns. A gente atende também a galera, o público da clínica cirúrgica. Neoplasia mamária ainda é bem recorrente. Neoplasia mamária Piometras. Piometra. Eu acho que mais é isso. FIV, FeLV. Mas eu acho também que a questão de neoplasia e piometra também ainda se tem muita mentalidade do uso anticoncepcional, né? Tem. Que acaba trazendo um malefício muito maior. Sim. Do que e hoje em dia a gente tem até do próprio IBRAM, várias clínicas credenciadas que fazem essas castrações. Eu acho que ainda então, é baixo a quantidade de castrações, tem com certeza que aumentar mais, mas estamos seguindo no caminho certo. Mas eu acho que são esses os nossos carros-chefes. Sim. Até comparando assim com o início, antes a gente pegava umas neoplasias mamárias bem bizarras, assim, maior que o cachorro. Aí fica assim, gente, como é que pode? Hoje a gente consegue pegar cadelas com neoplasias mamárias bem menores, comparadas. No início, né? Bem no início, comparadas às neoplasias que a gente pegava anteriormente. E o hospital também a gente não consegue fazer cirurgia de mastectomia em todos que precisam. A gente tem uma agenda que a gente definiu para 2 meses só de agendamento. Porque no início a gente agendou mastectomia para 2 anos. Então, no início do hospital, sei lá, demorou 3 meses pra gente ter uma agenda de 2 anos já toda contemplada. Então, a gente tentou fazer com que isso realmente fosse mais otimizado, até porque senão o tutor, ele literalmente vai esperar daqui 2 anos para operar o animal. E aí, às vezes, pode ser muito prejudicial, né? Muito. Então, fechando a agenda, a gente educou muito mais. Então, a gente vê muitas clínicas particulares fazendo esses procedimentos cirúrgicos, que lá no hospital, realmente, a gente colocou um limite. Porque senão a gente só ia fazer mastectomia. Infelizmente, o Brasil ainda tem muita neoplasia. Tem que otimizar o serviço, né? Tem. Não dá, até porque vocês não são um serviço especializado. Exato.
Então não dá para só marcar mastec, não dá para só fazer ortopédica, não dá para só fazer um tipo de serviço. É porque o público de vocês busca um serviço diversificado, né? E vocês ainda encontram muita resistência? Em que sentido? De tutor? Não só de tutor, mas de veterinário, Porque aí é visão minha. Eu acho que ainda não se entendeu que um serviço público veterinário é extremamente importante para atender aquela população que não teria esse atendimento. Sim. Né? É um serviço que eu acho que provavelmente vai ter uma tendência a crescer cada vez mais. Porque você tem uma população que, se não fosse vocês, não teria atendimento. Exato. Eu acho que existe uma certa resistência, mas eu confesso que é bem menor. E talvez a resistência ela acontece por falta de informação mesmo. Então, quando o veterinário fala, como é que é? A gente acaba que fica com medo, né, de perder cliente por conta do público. E assim, são perfis muito diferentes, né? Totalmente diferentes. Até mesmo quando algum veterinário de uma clínica privada, que a gente um veterinário muito pequeno, né? A gente conhece todo mundo. Eu sempre falo, gente, passa uma semana com a gente. Passa um dia no veterinário. Deve ser loucura, terror e pânico, né? Para você conhecer o público. São públicos totalmente diferentes. Você tem que lidar com tutores diferentes. Tem tutores que não sabem escutar não. No início a gente sofreu muito com isso, a gente ia para delegacia quase toda vez. A gente já sofreu ameaça, então assim, são tutores totalmente diferentes. O tutor que tem condição financeira, ele não vai passar pelo aquilo nunca. Se eu não fosse veterinária e se eu tivesse a condição de pagar um valor de uma consulta, eu nunca queria passar pelo aquilo. Então eu acho que são situações diferentes, apesar de ainda sofrer o preconceito pelas clínicas privadas e até mesmo dos tutores. Tem uma tutora que eu atendi, que ela é do Sudoeste, e eu fiz o atendimento, quando terminou a consulta, ela falou assim, doutora, eu tô morrendo de vergonha, porque eu tinha condição de pagar uma consulta e eu vim para cá. Mas eu vim para cá não por conta do valor, porque eu tenho condição de pagar, foi porque eu fui para uma clínica e eu não fui bem atendida. A veterinária que eu paguei, ela não conseguiu solucionar a situação do meu pet, e aqui eu consegui, eu me senti muito mais acolhida nesse caos do que numa clínica. Então, eu tenho um cliente meu, um cliente antigo. O primeiro animal dele que eu atendi deve ter uns 12 anos. Ele aspirou cimento, era um Rottweiler, queimou seio nasal, queimou tudo e acabou vindo a óbito. E aí ele arrumou uma outra que eu comecei a vacinar, tratar e tudo, e ela teve uma piometra. E ele falou, cara, eu não tenho condição de pagar. E aí eu encaminhei para vocês. Falei, cara, vai lá. Se você não tem condição, o que não dá é para deixar o animal desassistido. Né? E aí, chegou lá, acabou que ela tinha também parasitose, um monte de outras coisas. Mas assim, ela foi operada, tratou. Ela tinha, também era um Rottweiler, acho que a Kira tinha uns 10 anos. Assim, já é um processo, mas assim, eu não tenho o menor problema, assim, como foi o caso desse. Você falou, cara, eu não tenho a menor condição. Porque veio um período de pandemia. Ele trabalhava com reforma. Cara, caiu muito. Falei, velho, vai lá, bicho. E acaba que, por ser um tutor que confia no seu trabalho, tem certeza, ele voltaria. Sim. Aquele momento difícil dele, mas o momento dele ia voltar, entendeu? Apesar da idade, não sei se a cadela ainda tá viva. Não, veio óbito, acho que no comecinho do ano. Mas ele já arrumou um outro. Ele é doido com o Rottweiler, cara. É aquele tutor que, uma vez que ele começa a voltar a trabalhar, ele vai voltar pra você. Sim, não vai, né? Mas exatamente porque, assim, como eu falei, o que eu penso exatamente a questão do serviço público é exatamente esse, cara. Eu acho que não tem problema nenhum em si o cara não tem condição de arcar com o custo no hospital privado, não tem por que a gente não falar, cara, tem o serviço público, vai lá e vê se você consegue resolver por lá. A gente sabe que, obviamente, vocês têm um volume de atendimento muito maior. Então não vai ser igual numa clínica particular que ele vai chegar lá e falar, vim ser atendido, você atendido. Não demora nem 10 minutos para entrar. Lá na Gaveta, a pessoa começa às 7 horas e não tem hora para sair. Né? Então, fala, assim, você chega às 7 horas.
Aí você tem hora para entrar, agora para Agora sair pra você sair não não tem. dá. Então, assim, mas eu acho que cabe a gente também reconhecer a importância do serviço de vocês. Sim. Né? Porque, como eu falei, a democratização do serviço que não existiria se não tivesse o HVEP lá. Concordo. Né? Eu, como veterinária, né? Penso assim, não só porque eu trabalho lá no hospital, né? Eu sempre tive esse pensamento, bem antes do Porque eu hospital. acho que a gente tem que prezar por resolver o problema do animal. Uhum. Independente se vai ser numa clínica particular ou se vai ser no serviço público, aquele problema precisa ser solucionado. Sim, não tem público Quando pra a gente todos. entrou lá e eu falava pra Mayara, quando não existe isso daqui, meu Deus, o que esse povo fazer com esse bicho, pelo amor de Deus? Que a gente viu umas situações assim, a gente já brigou com vários tutores por conta de maus tratos, e a gente quebrava o pau pro tutor, e depois a gente descobria que na verdade era só falta de conhecimento dele. Então eu ficava pensando, se o HVEP não existisse, eu acho que hoje, como é que ia ser a evolução desse tutor pet? Como é que ia ser essa evolução, esse tratamento? Eu acho que uma coisa muito importante que vocês estão fazendo lá é exatamente essa mudança da mentalidade do tutor. Uhum. Né? Que não é de um dia para o outro. Não, Tem 4 anos e mesmo assim a gente ainda se depara com situações lamentáveis. E eu acho que o tutor, o veterinário que tem uma certa, né, relutância em reconhecer a importância do hospital, eu só digo, vá lá, fica um dia, passa uma semana para você reconhecer a importância, seja bem-vindo. Porque ali deve ser terror e pânico, né? Porque é de tudo um pouco, né? É. Eu acho que eu já não conseguiria atuar no privado, sabe? Acho que a gente se acostumou tanto com o caos que pra gente é normal. Na época que eu tava no atendimento, uma amiga que tem uma clínica privada falou, gente, eu tô doente, tem como você ficar um final de semana atendendo um sábado aqui? É bem cheio o sábado. Aí eu peguei e fui atender, né? Eu acho que teve 5 consultas. Aí eu falei, que cheio é esse teu aqui, velho? De 5 vacinas. Nossa, isso não é cheio. Mas é por isso que eu falo, cara, eu acho que muita gente que às vezes reclama, fala que não consegue entender exatamente esse perfil que é diferenciado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Basta tem perfil. Como você vai trabalhar, qual é o perfil, o seu público-alvo. Isso para qualquer um, né? Isso pro advogado, pro arquiteto, pro enfermeiro, pro veterinário da mesma forma. Acho que tem público para todo mundo e não vai deixar de existir. Também acho que não. Tem mais foto, né? Temos. Por Daí isso. foi um animalzinho que deu um oi pro porco-espinho. Porque tem muita área urbana também, né? Rural. Do rural, isso, a área rural, que a gente atende muito. Isso, a gente atende muito, muito. Aí isso foi depois, né? Faz a sedação para poder cortar e tirar. Que diferença. É a galera da Parvo, né? Esses daí são os nossos filhotes. A gente acaba identificando na cabecinha, porque nem o tutor sabe, né? E a gente também precisa saber qual é o peso, qual animalzinho foi medicado. Esse daí é, 1, 2, 3. Essa galera aí. Essa galera aí. Tudo identificada com sorinho, tudo irmão, da mesma ninhada. Esse daí é um dos nossos parceiros. A gente tem uma parceria com o BPMA, com a polícia dos bebê-cães, né? Com o próprio pessoal também dos bombeiros. Então, quando a gente precisa de animal para doar sangue, a gente aciona eles. Obviamente, precisa ter um animal disponível. Estando disponível, eles levam a viatura para lá. E, em contrapartida, a gente também oferece toda a assistência veterinária, independente da quantidade de vagas que a gente oferta. Então, se chegar algum animal do CCZ, se chegar algum animal da polícia, eles vão entrar, eles são atendidos prioritariamente, porque eles estão em serviço. E além das vagas que a gente oferta. Então, hoje, a gente tem bastante... uma parceria bem, bem legal com o pessoal do BB-Cães e do BPMA. E aí esses animais, eles são da Polícia Ambiental e do BP-Cães. Isso. Eles são atendidos prioritariamente? Prioritariamente. Suponhamos, né? Tem algum animal do BB-Cães, porque lá eles têm médico veterinário, né? Eles têm Mas se precisar de alguma coisa, algum procedimento que precise do nosso apoio, eles levam para lá e a gente atende. Porque acaba que, se não me falha memória, eles têm um serviço veterinário nos quartéis, mas é um serviço mais clínico. É mais simples, exatamente. Então a gente já operou lá animalzinhos deles.
em vários batalhões, eles têm alguns animais de estimação, né? Eles sempre têm animais de estimação. Então, acaba que a gente atende também esses animais, a gente precisa operar, a gente opera lá também. Nas zoonoses, a gente tem bastante vínculo com os voluntários, né, dos amigos das zoonoses. Então, são animais que, às vezes, vão lá, buscam de algum tipo de atendimento mesmo, para poder ir para as zoonoses. E do pessoal mesmo dos bombeiros, geralmente eles levam mais animais que são resgatados, né? Algum animal que foi atropelado, animal que caiu, e às vezes eles levam lá. Só que em contrapartida a gente não tem destino para esses animais, né? A gente não tem um abrigo público, a gente não tem isso, que eu também não concordaria em ter, mas a gente não tem para onde disponibilizar. Então, geralmente, o bombeiro, a bombeira que resgatou acaba ficando... Né, eles acabam pegando o animal para cuidar e acabam divulgando para conseguir a adoção. Mas nenhum animal hoje resgatado por algum público a gente consegue dar alguma demanda para ele, né? Ou a pessoa que resgatou por si mesmo vai, arca com tudo, né? Mas hoje o poder público não tem essa, a gente não tem essa condição, né? Então, às vezes o pessoal abandona muito lá no hospital também. Esse é um problema sério, né? A gente tem muito abandono. Infelizmente, ali é uma área de parque, né? Então é uma área bem grande e nem a gente não consegue ficar de olho em tudo. Então, às vezes o tutor pega, nem falo que é tutor, né? Eu falo que é um cidadão que O indivíduo que Deus me livre. Acaba ou solta lá no parque, ou deixa numa caixinha e deixa lá. Então, assim, infelizmente, a gente não tem mais o que a gente possa fazer. E a gente, por conta própria, acaba tendo que divulgar nas nossas redes sociais particular. Eu tenho uma cadela que foi abandonada no hospital. Acho que todos os funcionários têm algum animal que já foi abandonado lá. Então, é complicado isso. E agora tem esse novo anexo, que deve ficar pronto agora... A expectativa é agora em setembro. Se Deus quiser, a obra tem sempre... alguns problemas tem de dia atraso. Que começa, mas o dia que entrega ninguém sabe. Senhora. Mexer com obra é difícil. Mas a expectativa é que agora em setembro a gente inaugure. E aí vão ser de 100 atendimentos por dia para 150. Só que daí contando com as especialidades e com o serviço móvel também. Vai ter internação 24 horas. Mas somente 10 animais internados por dia. Então a gente também vai ter uma capacidade restrita. Porque você passa a ter essa preocupação de ter que ter alguém para ficar de olho, né? Para ficar de olho. Então, tem veterinário para ser plantonista. E também tem um espaço físico também que não vai conseguir albergar todos que precisam. Então, a gente vai ter que continuar encaminhando o animal para internar no particular. E vamos ter as novas 4 especialidades. Então, a ideia é que agora em setembro... Isso a ideia é que até o final do ano isso já esteja... funcionando. Eu acho assim... Como está a ideia? A ideia é mesmo que agora em setembro a gente já consiga colocar isso para funcionar. Só que pode ter alguns problemas no caminho, então eu estou colocando para outubro. Por isso que eu falei, até o final do ano, porque a gente tem sempre E tem a ideia de colocar mais especialidades? Por enquanto, nesse novo chamamento que a gente fez a assinatura do contrato, que são para mais de 60 meses, não. Essas são as especialidades que a gente tem. Óbvio, né, que tudo é conversado. Tem uma emenda para fazer isso, aquilo. Vamos tentar modificar o plano de trabalho e colocar outras especialidades, reduzir a quantidade de consulta para clínica médica e colocar um odonto. Tudo é conversado, mas tudo também depende da necessidade. Né? Se a população pedir, se vier mais verba, se vier um pouco mais de pedido nesse sentido, eu acho que tem condições. Porque como a gente estava conversando com isso, né? Não é que nem uma clínica particular que fala assim, tô a fim de botar um odonto, vou botar. Vocês dependem tudo dessa conversa entre vocês, o IBRAM, o que dá para mudar no plano de trabalho, o que não dá, o que dá para ajustar, o que não dá, o que acaba também meio que dá uma engessada ali no... Restringe um pouco, mas eu acho que isso é bom também, né? Acaba que o pessoal vai exatamente para aquilo. E para as outras a gente encaminha, direciona para as clínicas privadas. E a gente, hoje, é bem tranquilo. Um tutor precisa de um cardiologista, um tutor precisa de um odonto, ele consegue ir tranquilo.
Ele consegue economizar na consulta, nos exames complementares, e ele paga no particular. Então, isso daí já veio... Isso já é uma ajuda já é uma ajuda razoável, absurda, né? que a gente já não tinha antes. Então, eu acho que tudo vai depender. Mas, por enquanto, eu acredito que não. Mas quem sabe? Tem muito tempo ainda pela frente. Tem muito tempo. E fica ali no Vale do Cortado. Parque Lago do Cortado, em Taguatinga Norte, perto ali abaixo da QNF 14, entre o SES e o Senai. Aquelas bem gravadas, né, no telefone, entre o SES e o Senai. E esses agendamentos online ainda podem ser feitos só uma parte dos agendamentos. Isso, das consultas que a gente distribui, né? Uhum. Então, todo dia, meia-noite, abrem vagas para os próximos dias úteis, né? Então, hoje é segunda-feira, hoje vai abrir para terça, quarta, quinta, sexta, vai abrir para segunda-feira que vem, porque os 4 próximos dias já estão lotados, né? Então, as agendas são abertas para os 3 dias subsequentes, na verdade, são para 4 dias. Então, assim, abriu hoje, vamos supor. Tem 4 dias de janela para agendar. Acabaram esses 4 dias, a agenda está fechada. Hoje, meia-noite, abre o próximo dia útil. Então, todo dia, o cidadão ele tem condições de tentar agendar. Então, como se abrisse para a semana seguinte. Semana seguinte para a semana seguinte. Exatamente. Então, todo dia ele consegue agendar. E é feito pelo site do IBRAM. É pelo site do Agenda DF. Agenda DF. É o mesmo site que a gente agenda serviços do Detran, do tá. Na Hora. É o mesmo site, é no agendadf.gov.br. E aí lá tem um serviço, tem a fotinha do Instituto Brasileiro Ambiental, Serviço Veterinário Público. E lá hoje ele consegue agendar as consultas para o hospital, para o HVEP e também para as cassações. Quando que está tendo essas campanhas, é pelo mesmo site. E como é a questão de ter assumido a gestão? Porque a gente sabe que a gente sai da faculdade sem saber. Sim. E aprende na marra. Assim, eu nunca tive... Eu acho muito difícil. Nunca tive clínica particular, eu já saí da faculdade, entrei na residência lá na UNB, saí da UNB, depois fui particular, fiquei um pouco, né? A gente sempre dá aquele baque quando a gente começa a trabalhar. E aí, quando veio a oportunidade, o convite para ficar mesmo como diretora do hospital, obviamente a gente se assusta, né? Porque é uma responsabilidade imensa que tem nas nossas costas. Mas eu acho que a gente vai aprendendo, a gente vai moldando, a gente vai chorando, a gente vai se desesperando. Mas eu acho que hoje eu tô bem mais tranquila, né? A Maiara de 4 anos atrás ficaria super orgulhosa da Maiara de hoje. Então eu acho que eu fiquei feliz de ter aceitado o desafio. Tanto que tem 1 ano e meio, né, Lindy, que você ficou agora na coordenação. Isso. Que eu tenho a Lindy para me ajudar, porque antes era... eu e Deus fazendo tudo. E é complicado, né? Porque, como eu falei, a gente sai totalmente cru, né? Da faculdade. A gente sai da faculdade sem saber lidar com perdas, sem saber lidar com o tutor, sem saber dizer não. Coisas que a gente aprende na HVEP. E acaba que a gente aprende também isso no nosso dia a dia. Mas, sem sombra de dúvidas, assim... eu vindo da UNB, que já tinha um atendimento para um público realmente um pouco mais já carente. Mas... para o hospital, eu acho que assim, nunca ninguém vai entender o que é trabalhar ali, até você trabalhar. Até você ter esse impacto com a realidade, que às vezes a gente, de certa forma, a gente não tem tanto essa noção, né? Então, eu acho que... mas foi bom, é bom. A gente acaba saindo realmente da faculdade sem saber de nada. E mesmo quando você a gente aprende sabe... muito, né? E mesmo quando a gente aprende, muitas vezes a gente... mesmo assim, a gente sabe que não sabe de nada. A gente vê que não sabe de nada. Mas eu acho que tá aí. E como é que vocês veem o futuro do hospital? É uma pergunta difícil. É uma pergunta muito difícil, mas eu vejo que o HVEP ele vai crescer e vai formar veterinários maravilhosos. A gente pega hoje no HVEP estágio supervisionado e a gente percebe que os alunos que acompanham a gente começam a ter outra visão do que a veterinária. Por exemplo, quando eu formei, eu peguei e fui para uma clínica privada fazer meu estágio supervisionado. E os alunos de veterinárias que fazem estágio supervisionado, eles já têm uma visão diferenciada. Então, eu vejo que esses futuros veterinários já têm uma outra visão. E eu creio que sempre eles querem voltar ao HVEP. E a gente percebe que esse público, junto com o HVEP, vai crescer. E isso é muito importante. Eu acho que o HVEP ele tem uma possibilidade de se tornar um polo, até mesmo para os alunos,
para quando a gente sai da veterinária perdido, ele ser um caminho para a gente tentar entender um pouco do que é a veterinária. E eu vejo a HVEP assim, quando eu entrei na HVEP parecia um sonho. Falei, gente, como é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com o público que eu gosto, público carente. Apesar de ser assustador, é um público acolhedor, digamos assim. A HVEP, eu tenho uma visão totalmente diferente do HVEP hoje do que quando eu entrei, né? Eu acredito que a HVEP tem muito a crescer e tornar veterinários maravilhosos e tornar tutores educados, digamos assim, né? Eu acho que eu espero de verdade que o hospital venha muito para somar e valorizar a profissão. Eu acho que o veterinário ele ainda não é muito valorizado, de valorizar a importância do médico veterinário. Eu acho que igual a Lindiane falou, tornar estudantes veterinários, né? A gente tem um programa de aprimoramento, é maravilhoso, isso já tem melhorado bastante. E eu espero de verdade que o hospital, que o HVEP se torne referência em humanidade, né? Humanidade, em uma estrutura boa para o pessoal, mas sem esquecer a essência da gente como médico veterinário e como serviço público. Porque eu não acho que, por ser um serviço público, a gente precisa ser jogado, né? Então eu quero realmente que as pessoas se sintam abraçadas, se sintam acolhidas e que comecem de verdade a entender e valorizar o veterinário, seja ele lá, seja ele no particular. Então eu espero que no futuro nós, médicos veterinários, sejamos muito mais reconhecidos. Eu acho que a HVEP traz isso, né? Hoje a gente percebe assim com os tutores que ficam lá na rotina, porque sempre que o animal precisa ficar assistido lá, o tutor fica acompanhando, né, na internação. E às vezes no final do dia ele vem falar com a gente fala assim, doutora, muito obrigada, a gente não sabia tanto que vocês trabalhavam, vocês são guerreiros, eu consigo ver o meu animal com outros olhos, e a gente... É muito acolhedor receber esse tipo de reconhecimento do tutor. Saber que ele vê o veterinário como médico, como pediatra. Tem gente que fala assim, o pediatra do meu cachorro. E isso eu acho que é uma evolução muito grande pra gente. Temos muito a evoluir, mas eu acho que a gente já tá saindo, pelo menos, da nossa zona de conforto. Eu acho que do início pra cá já se cresceu e já modificou muita coisa, né? Sim. Uhum. Porque acaba que você começa ali com uma ideia sem saber para que rumo vai, né? Uhum. E agora pelo menos vocês já conseguem já tem um norte. Traçar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que precisa ajustar. Sim. Apesar dele todo dia ser um dia novo, uma experiência nova. Todo dia é um dia novo, uma experiência nova pra gente. A gente sai de casa já esperando o melhor ou o pior, mas eu acho que o HVEP tem muito a crescer e acrescentar para todos, assim, tanto o tutor, quanto o veterinário, quanto o pet que é atendido lá. A gente atende um público diverso, desde o morador de rua, a elite, e muitas vezes a gente é tratado bem melhor pelo morador de rua, e a gente percebe que aquele morador de rua ele tem muito mais cuidado, coisa que a gente não percebe no dia nas clínicas privadas, né? Então acho que o HVEP ele tem muito a crescer a isso também, ao carinho que o público teve com a gente. No início foi mais difícil, a gente percebe que o público tem um carinho e um respeito maior pelo veterinário, né? Então acho que a HVEP tem muito a acrescentar também. Eu concordo. Queria agradecer a presença das duas. Espero que a gente possa ter trazido bastante informação do que é o serviço. Sim. O público mudar um pouco da visão também do que é o serviço público veterinário lá da HVEP. Uhum. Vocês oferecem lá, né? Sem essa mentalidade de que é um hospital que está ali para mais acrescentar do que atrapalhar. Sim. Que é um serviço que é de extrema importância, porque como a gente tem comentado desde o começo, que é para democratizar um público que talvez não fosse assistido, passa a ser assistido por vocês, né? Então, queria agradecer realmente a presença de vocês, né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B, vídeo, internet, marketing, videoaula, vídeo institucional, e a galera aqui consegue fazer, né? Pedir, obviamente, como sempre, curtirem, compartilhar, comentar, dar aquela força para nós, e é isso aí, até semana que vem.